Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso programa tem um convidado muito especial, um convidado qual eu conheço há pouco mais de 20 anos, uma coisa mais assim. Vamos entrevistar o jornalista Inácio França. Inácio está em São Paulo para o lançamento do seu 6º livro, um livro muito interessante, né? Um livro onde o Inácio fala pela primeira vez, faz um livro sobre ficção. E ele vai nos contar aqui realmente o que significa esse livro. É um amigo, um profissional de imprensa, pernambucano, torcedor do Santa Cruz, está vivendo um momento difícil, que o Santa Cruz está lá, vai, não vai, mas ele tem fé, né? E ele acha que o Santa Cruz vai. Inácio, muito obrigado por comparecer ao programa, muito obrigado pela sua entrevista. Eu quero que você me fale o seguinte, Inácio, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro Terezas? Antes de mais nada, Mauro, quem agradece a oportunidade de estar aqui no Ideias de Debate sou eu, né? Essa é uma oportunidade muito importante, é um espaço bastante reconhecido, não só entre os comerciários, mas entre os paulistanos de forma geral, entre os paulistas. O Terezas, ele surgiu, na verdade esse Terezas, que é um livro fino de 140 páginas, uma novela, um romance curto, ele deveria ter sido uma biografia daqueles tijolões grandes com 600 páginas e tal, mas eu modifiquei o projeto no transcorrer dos últimos 19 anos, ou melhor, 18 anos. Na verdade, em 1999, nas vésperas dos 20 anos da anistia, eu já estava em Recife. O pessoal não sabe, mas nós nos conhecemos no Diário Popular em 91, nós nos conhecemos há 26 anos. Mas eu já estava de volta ao Recife e eu estava editando o caderno de 20 anos da anistia do jornal Diário de Pernambuco. Eu e uma repórter chamada Tereza Rozovic Viatti. Então nós dividimos as tarefas e a Tereza Rozovic Viatti, ela me falou, por que você não entrevista minha mãe? Ela viveu o exílio e viveu a volta para casa na anistia em 79 de forma muito intensa. Eu não sabia nada, a minha ignorância é muito vasta, cabe muita coisa na minha ignorância, eu não sabia nada da mãe dela. E fui para entrevista na cidade alta de Olinda, numa tarde, de um dia de semana, conhecer uma pessoa chamada Tereza Costa Rego, uma pintora, uma artista plástica, que na época estava com seus 60 anos, 60 e poucos anos, quase 70, acho que 70 anos já, e passei algumas horas conversando com Tereza, com Tereza Costa Rego, naquele ambiente mágico da cidade alta de Olinda, numa casa mágica, com dezenas de quadros dela e de outros artistas. E ela me contou uma história que eu não conhecia, que a maioria das pessoas não conhecia. Tal. Quando o jornal é publicado no caderno especial, que eu escrevi, editei e tal, quando o caderno é publicado no dia dos 20 anos da anistia, a filha dela, que me pediu para eu conversar com ela chega para mim e disse, por que você publicou aquela história? Aquela história não é verdadeira. Aquela história ela não aconteceu ali daquele jeito. Como assim? Não aconteceu daquele jeito. Quem foi que ele contou aquilo? Foi sua mãe. Aí ela, mamãe mentiu. E a história, digamos, a versão falsa, a versão fantasiosa, era muito melhor do que do que os fatos registrados historicamente em 79. E eu guardei aquilo ali, né? Anos depois eu fui ser secretário de comunicação de Olinda, fui convidado pelo prefeito Silvio Santos para ser secretário de comunicação de Olinda e passei a conviver mais com Tereza Costa Rego, a pintora. Aí eu passei a ir almoçar na casa dela e tal, e aí eu comecei a gravar entrevistas com ela, com a autorização dela, ela dizendo que ia ser uma biografia, né? Então gravei muitas horas de entrevista com ela. Mas nesse momento ela resolveu falar a verdade? Não, ainda não. Ela fantasiava, ela na verdade contava a vida dela do jeito que ela queria que tivesse sido, talvez. Só que eu não sabia, né? Eu tinha ali 12, 15, 20 horas de entrevista com ela e guardei essas entrevistas. Quando eu volto para Olinda como secretário novamente em 2009, eu retomei as entrevistas agora com foco, vou escrever a biografia. Agora eu vou arrumar um financiamento e tal e vou escrever a biografia. Então, exauri as entrevistas com ela, esgotei as entrevistas com ela e parti para outras fontes. Parti para a entrevista com outras fontes. Na primeira entrevista, a filha, Tereza Rozovic Viatti, a primeira entrevista feita com alguém que não era ela, a Tereza Rozovic Viatti, ela me
gravei umas 4 horas de entrevista com ela, onde ela me contou, digamos, a verdade dos fatos, ou a verdade mais cartesiana dos fatos. E aí as versões eram muito melhores. Aí eu resolvi, não, eu vou fazer, se eu fizer uma biografia, eu vou ter que abrir mão da melhor história. Você conseguiu apurar se a verdade era a história da Teresa mãe ou a verdade é a história da Teresa filha? A realidade dos fatos, a maior parte a maior parte não, quase tudo era da Teresa filha. Mas aí eu iria desperdiçar muita coisa, as melhores histórias eu iria desperdiçar. Então, eu pedi autorização para ela, Teresa, eu vou fazer uma ficção em cima da sua ficção, em cima do que você me conta, da sua fantasia. E aqui tem muitos fatos históricos, tem muitos fatos reais, tem muitos fatos que aconteceram realmente, como, por exemplo, as reuniões de Arruda Câmara, que era o companheiro dela, o amante dela, com Mao Tse Tung. Elas aconteceram do jeito que está aí. Mas mas há muita ficção dela e minha, porque eu também já comecei, como eu sou muito mentiroso, eu já comecei a contar a história com as minhas mentiras, já em cima das mentiras dela. Então, como eu já não separava mais o que era fato, o que era verdade, então eu resolvi me aventurar. Nesse caldeirão de mentiras nasceu uma ficção chamada Teresa, exatamente, porque são várias mulheres em uma. A Teresa real, que é um personagem por si só muito forte, é uma filha de uma descendente de uma família das mais poderosas de Pernambuco, a família Costa Rego, cujo avô, ou bisavô, não lembro agora, dá nome à principal avenida do centro do Recife, a Conde da Boa Vista. O Conde da Boa Vista era o bisavô, era o avô dela, eu não lembro agora. É uma pessoa que muito ligada à cana-de-açúcar, a família era muito ligada à cana-de-açúcar. E aquela família tradicional, que tinha 5 filhos, uma filha mulher, e os outros 4 filhos, cada um foi destinado a uma atividade, né? Um foi ser advogado, outro foi ser padre, outro foi ser médico, outro foi ser empresário e tal. Os pais dirigiam a vida dos filhos e ela foi criada para ser um enfeite. E essa mulher... O sistema patriarcal do Nordeste, completamente, eles seguiram a risca. Que é completamente semelhante às famílias quatrocentonas paulistas, né? Não há nada mais parecido com o café do que o açúcar. Não é à toa que você põe o açúcar no café. E a gente... Aí, bom, essa mulher quatrocentona que se casa com um juiz de direito nos anos 50, que estava entre as 10 mais elegantes, 10 mais bonitas da sociedade pernambucana, sempre, quando os jornais elegiam, ela estava sempre... Durante 10 anos ela esteve entre as 10 mais. Essa mulher larga tudo para virar amante do secretário, de um militante comunista, que era o número 2 de Prestes, que era o Diógenes Arruda Câmara, que é um pernambucano que foi deputado estadual por São Paulo, que era uma das lideranças da grande greve de 53 em São Paulo, que está na raiz da história do sindicato, do sindicalismo brasileiro. Diógenes Arruda Câmara estava lá trabalhando, afastado dos partidos e tal. E esse cara ele é conhecido como Stalin brasileiro. Foi o único brasileiro que Stalin recebeu. E ela se torna amante desse cara, foge para a troca uma mansão com 11 empregados por uma kitnet na Rua da Consolação. Inácio, né, nessa mesma ficção que você está abordando, né, você conseguiu perceber se essa mudança de hábito da Teresa foi por amor ou foi por tentar viver uma vida nova daquela que ela viveu dentro da família patriarcal durante muito tempo, que ela tinha sido escolhida entre os 5 filhos para ter uma vida diferenciada? Você matou a charada. Foi as duas coisas. O amor, a paixão, a levou, abriu a porta, abriu a janela para essa outra vida que era possível. Uma vida além do poder do pai e da mãe, além do poder além daquele destino que estava reservado ali para ela, que estava escrito para ela, que ela ia ser como qualquer outra mulher daquela faixa etária e daquela classe social. Abriu uma outra perspectiva para ela. Por amor, o amor impulsionou ela. E ela também foi capaz de abrir mão quando ela volta para o Brasil após o exílio, e ela viveu na clandestinidade. Tem uma série de aventuras e desventuras que são contadas no livro. Ela volta para
essa mulher que sai da cana-de-açúcar, que sai do luxo e da sofisticação que o dinheiro da cana-de-açúcar proporcionava, ela vem para a clandestinidade em São Paulo, e depois essa mulher ela está no meio da Revolução Comunista Internacional, ora traduzindo o marido para Mao Tse Tung, ora com o ditador da Albânia, Enver Hoxha, mas quando ela volta, ela diz não a isso também, ela diz não para isso também, porque ela já foi capaz de romper com muito mais, então ela rompe com isso também, e ela vai fazer aquilo que ela quis fazer desde o começo, que era pintar, que não podia pintar, enfim, e se torna uma das principais pintoras brasileiras. Essa questão, né, de filhos da burguesia pernambucana, né, passar para outro lado, isso parece que é meio comum, né? Eu quero que você entre nesse detalhe aqui, depois a gente vai falar também dos seus livros, que não são livros de ficção, né? Livros que foram editados em Recife, em Pernambuco, e foram um grande sucesso. Vamos fazer um rápido intervalo, Inácio, e voltamos já para a gente abordar mais essa questão que está emocionante, né? Você que está nos assistindo, né, vai ler o livro e vai sentir com mais detalhes, né, essa emoção da Teresa. Voltamos já. No início do século XXI, em meados do ano 2000, exigiu uma ação determinante do movimento sindical. A classe trabalhadora precisava de representantes que se adequassem ao desenvolvimento da sociedade do século XXI, em constante crescimento, produto da era do conhecimento. Para sair da zona de conforto da estrutura tradicional, surge em 2007 a União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Para discutir um novo sindicalismo do Brasil e no mundo. Um fato importante no movimento sindical brasileiro. 8 anos depois, é considerada a segunda maior central sindical do país. A UGT nasce com perfil diferente, nasce da união. Longe de querer rachas, mas sim integrar com o objetivo de exercer um sindicalismo do conhecimento mais democrático, voltado para o cidadão junto ao terceiro setor. A UGT luta pelos interesses econômicos, junto às necessidades sociais dos trabalhadores com os diferentes segmentos da sociedade. O processo de criação começou com meses de negociação política para se chegar a um formato a ser apresentado no Congresso de Fundação. Buscava-se um novo padrão de representação sindical no Brasil, que pudesse segurar as transformações das ações sociais do país. Para comandar o processo de organização da Central Sindical para o Brasil inteiro, foi feita uma andança pelo território brasileiro, para conhecer a realidade de cada povo, de cada estado, e assim poder fundar as estaduais. A UGT vem com a proposta da inclusão e o respeito das diferenças regionais. A Central fez um esforço para fazer frente às demandas das instituições do país. Um conjunto de trabalho na participação dos temas nacionais, nas negociações salariais, na ampliação dos direitos dos trabalhadores, a participação nas eleições sindicais de sua base. Essa visão pluralista de caráter democrático passou de aproximadamente 300 sindicatos filiados para hoje com 1.386 sindicatos, representando 10 milhões de trabalhadores. Graças a essa posição de vanguarda, a meta para os próximos anos é dobrar de tamanho, com propostas para a construção de uma sociedade conhecedora dos processos de transformação permanente. A UGT firma-se como uma das maiores centrais sindicais da América Latina. No Palácio de Convenções do AMB, em São Paulo, na realização dos seus congressos, reuniu mais de 3.500 lideranças sindicais de todos os estados brasileiros e delegações representativas de trabalhadores de 27 países. Nesses 10 anos, a UGT mostra que veio para acompanhar a sociedade e é preocupada com a formação. Um exemplo disso é o seminário realizado na ocasião do lançamento do livro 100 anos do movimento sindical. Em 2010, uma parceria com a FAAP tinha como objetivo a reaproximação do mundo sindical com o acadêmico. Focada na educação com qualidade, saúde e na valorização do trabalhador, por melhores condições de vida e por um desenvolvimento sustentável, a UGT levanta a bandeira por melhores salários, pela redução da jornada para 40 horas semanais,
por uma previdência justa, igualdade de condições e um trabalho mais decente, e finca sua marca em causas atuais. A mais recente é o ciclo de palestras sobre a conjuntura da política no Brasil. Nos encontros da Organização Internacional do Trabalho, OIT, realizadas na Suíça, em 2011, colaborou pela conquista dos direitos do trabalhador doméstico. É presente nas Jornadas Mundiais pelo Trabalho Decente. No 1º de Maio unificado, na Agenda Unificada de Lutas. É a UGT, 10 anos com você. Estamos de volta com o programa Ideias de Debate. Hoje o nosso entrevistado é o jornalista e escritor Inácio França. Inácio está lançando esse livro dele aqui em São Paulo, o livro Terezas, é o primeiro livro de ficção, mas o 6º livro escrito por Inácio. Nós estamos falando aqui, você que está acompanhando o programa já percebeu, né, a emoção que é o livro, mesmo sendo ficção, tem parte de história, né? Uma coisa fenomenal. Você pode encontrar nas livrarias aqui em São Paulo, em qualquer livraria você vai encontrar o livro Tereza. Mas a gente estava falando aqui dessa história, né, da Tereza que o Inácio conheceu, que era filha de uma família burguesa em Pernambuco, e a gente estava falando também o seguinte, né, Pernambuco parece uma meia tradição que alguns filhos da burguesia, né, desprezaram a burguesia, desprezaram a vida burguesa para viver uma vida mais intensa, mais ativa, né? Questionando inclusive muito daquilo que foi conquistado pela sua família. E a gente estava lembrando aqui, né, Inácio, do Bruno Maranhão. Bruno Maranhão. Bruno Maranhão, filho de uma família riquíssima em Pernambuco, um dos fundadores aí do PT. Finalmente, o que aconteceu com o Bruno Maranhão? O Bruno Maranhão, eu não sou especialista em Bruno Maranhão, mas ele morreu há pouco tempo, né? Mas ele foi um dos fundadores do PT. Ele era herdeiro, um dos herdeiros, além da família ter muita terra, a família tinha o maior frigorífico, maior matador de carne, matador de boi da região Nordeste, né? Era o frigorífico C. Maranhão. Então. E não era a única empresa da família, essa era a mais conhecida, além de muita terra. E ele torrou a herança dele, a parte dele da herança, ou tentou torrar tudo, mas não conseguiu, no movimento social, né? E além de ser fundador do PT, ao longo da trajetória dele dentro do partido, ele foi se aliando com as correntes mais radicais do PT, assim. Quando ele morre, há uns 2, 3 anos atrás, o vínculo dele era com as correntes mais à esquerda. A gente fez esse parênteses aqui só para, né, porque o Inácio estava falando da Tereza, que era também filha de uma família burguesa em Pernambuco. Mas, Inácio, me fala um pouco mais dos seus livros, né? Esse é o primeiro livro de ficção, mas você já escreveu alguns livros, né? A gente sabe que o Inácio aqui, olha, é Santa Cruz, é tricolor, assim, de coração, né? Uma paixão dele pelo Santa Cruz é uma coisa fantástica, né? E você escreveu alguns livros falando da história do Santa Cruz, né? Aliás, o Santa Cruz é a maior torcida do Nordeste. Foi um dos times que teve o seu maior estádio do Nordeste e foi um time, né, Inácio, que estava na Série D e conseguia levar mais público do que qualquer time em Pernambuco e até mesmo no Brasil. Me conta um pouco dessa história que você falou sobre a história do Santa Cruz. Bom, eu e um outro repórter, outro jornalista que já passou, inclusive aqui na imprensa paulista, pelo Diário Popular, o Samarone Lima, que é poeta, tem alguns livros premiados aí de poesia. A gente tinha um blog, né, um blog do Santinha, né, como a torcida do Santa Cruz chama o Santa Cruz de forma muito carinhosa. Eu acho que ninguém chama, o pessoal chama Timão, não sei o que lá, Mengão, né, Vascão, a gente chama de Santinha, de forma muito carinhosa, que é como se fosse um ente da família, um parente querido, próximo. Nós tínhamos esse blog e era um blog de crônicas, a gente não ficava na coisa do jogador machucou, jogador tá jogando mal, a gente fazia crônicas, né? Durante quase 10 anos nós mantivemos esse blog e nós tínhamos um acervo de crônicas imenso. Aí nos veio um editor da Inglaterra, de Londres, um gerente da área internacional da Macmillan Publishers, uma das maiores editoras do mundo, que é um torcedor de Santa Cruz, o Pedro.
Ele mora em Londres, ele mora em Kensington Park, em Londres, e ele, ó, eu acompanho o blog de vocês desde o começo, tal, vamos fazer essas crônicas virarem livro. Eu vou usar minha experiência, Então ele nos ajudou a organizar, então fizemos 3 livros, fizemos a trilogia das cores. A Raça é Negra, a Emoção é Branca, a Paixão é Vermelha, em ordem cronológica, que conta a história da subida da série D para a série A em crônicas, né? Tudo isso com esse auxílio luxuoso desse editor, desse torcedor Santa Cruz, que trabalha gerente internacional de uma das maiores editoras do mundo. Então fica um livro muito profissional, uma edição de luxo e tal. Também tem outros 2 livros que não falam de futebol. Esses livros sobre o Santa Cruz você fez em parceria? A gente fez em parceria com esse editor. Eles se pagaram facilmente, a gente vendeu muito desses livros, já não é tão fácil achar. O melhor que tem é o vermelho, que inclusive tem o prefácio de um paulistano, que é o Hugo Giorgetti, né? O cineasta Hugo Giorgetti nos deu a honra de escrever o prefácio do último volume. São livros de qualidade heterogênea. Assim, eu acho que o preto, nós éramos ainda muito verdes, ele começa muito verde, são crônicas muito verdes, e ele também, ao mesmo tempo que conta a história da subida da D para A, aliás, da D para B, né, a saída do Calvário. Aliás, ele conta, eu estava mentindo aqui para vocês, ele conta a descida da A para D e da D para B, na verdade é a trajetória toda. Ela também conta a história do nosso amadurecimento com a escrita, né? A gente sai muito estava muito preso ainda nos primeiros anos, e o vermelho tem uma qualidade literária bem significativa, assim. Também tenho, nesse meio tempo, escrevi 2 livros, que são livros... Mas esse livro tem também a digital da emoção do torcedor. Bastante, o tempo todo, impregnado de sofrimento, de alegria, com muito humor também, muito humor. Tem coisa que você ri, mesmo torcendo pelo Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, você ri à torta direito. Tem coisa muito engraçada, né? Bom, é isso. A gente sabe, né, Inácio, que o Santa Cruz tem torcedor no Brasil inteiro. Esse livro foi lançado fora do estado de Pernambuco? Não, ele circulou fora. O Pedro fez ele circular fora. Na época, acho que chegou a ser vendida aqui em São Paulo, até porque a segunda maior torcida de Santa Cruz, ela está entre Recife, Fortaleza e São Paulo. Assim, fora de Recife é Fortaleza e São Paulo, eu não sei porquê, Fortaleza. São Paulo por causa da grande quantidade de nordestinos aqui, né, de pernambucanos aqui. Mas na época circulou, mas ele não é tão difícil de encontrar na internet, na estante virtual, deve ter. A gente tem alguns exemplares ainda, quem quiser comprar pode me procurar. E o outro livro que você escreveu, o seu 4º livro? Né? São 2 livros que eles têm um diálogo muito próximos um do outro, né? Na verdade, são 2 livros, aí foram projetos apresentados para o Fundo de Cultura, para o Fundo de Incentivo à Cultura do Estado de Pernambuco. Foram livros de projeto cultural, feitos de forma coletiva, com uma fotógrafa chamada Tuca Siqueira, fotógrafa e cineasta, com um produtor chamado Alexandre Ramos, que também é especialista em recursos hídricos, é um arquiteto especialista em recursos hídricos, em gestão de recursos hídricos, e um deles com a poetisa Cida Pedrosa. Nós lançamos esses livros, foram resultado de um projeto cultural. Nós navegamos literalmente nas águas da memória de dezenas de pessoas, primeiro do Vale do Capibaribe, do Rio Capibaribe, que é o rio que corta Recife. Não é o maior rio de Pernambuco, mas é o rio mais com a densidade, onde o vale tem a maior densidade demográfica, né? Então é chamado um rio de gente. O rio Capibaribe, ele foi parte de um poema, né? Fantástico, né? Morte e Vida Severina, né? São dois ou 3 grandes poemas de João Cabral, O Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina e O Rio, que são 3 grandes poemas, grandes no tamanho, grandes na qualidade literária, como referência poética no Brasil, mas também
grandes no tamanho. Ô Inácio, né, você é pernambucano, nascido em Recife, né, teve uma estrutura cultural do Nordeste, mas viveu muito tempo em São Paulo. Sim. Né? Essas suas duas visões, né, de uma cidade como Recife, de uma cidade como São Paulo, contribuiu para o teu trabalho literário? Sim, com certeza. Na verdade, o jornalismo, ele às vezes atrapalha a literatura e às vezes ajuda. Ajuda porque você não tem medo de escrever, né? Um sujeito que tem que escrever todo dia, tem que entregar uma matéria para Mauro Ramos ler, para Mauro Ramos passar a caneta em cima e criticar, para um Miranda Jordão, que era o nosso chefe na época, tal, e ter que entregar que naquele prazo ali, você não tem medo de escrever, é a sua vida ali, você senta no computador e escreve, conta a história. Tem essa coisa da narrativa e de contar a história. Mas o jornalismo às vezes atrapalha porque você fica muito apegado à verdade. Nesse livro aqui foi o primeiro que eu consegui me desvencilhar dos fatos, né? Ou parcialmente dos fatos. Aqui tem muito registro histórico também. Mas São Paulo ajudou muito, e a minha experiência como repórter em São Paulo ajudou muito, primeiro nas referências, né? Você amplia o seu leque de referências. Você sabe que o mundo não é só ali, como diz o poeta, que tem outras formas de se viver, outras formas de encarar o mundo. E na hora de contar essa história, São Paulo me ajudou porque eu conheço a cidade. Eu fui repórter de polícia aqui, conheço a cidade muito mais do que muitos paulistanos. Então contar a parte da ação, pelo menos 40% da ação se passa em São Paulo. Outra parte se passa, uma pequena parte se passa no Recife, outra em Paris, outra na Albânia, outra na China, outra no Chile, outra na Argentina, mas 40% do livro se passa em São Paulo. Então tem prisões em São Paulo, tem idas e vindas entre os bairros de Moema, Santa Cecília, Itaim Bibi, que eu transitei aqui, né? Então fica fácil. Região, né? E principalmente na forma de ver o mundo, né? Ô Inácio, TV é tempo, né? A gente infelizmente está chegando ao nosso fim do programa, mas eu queria aqui mostrar para vocês esse livro. É o primeiro livro de ficção do jornalista e escritor Inácio França, que ele acabou de lançar em São Paulo, já foi lançado em Recife, no Rio, e agora acaba de ser lançado em São Paulo. É um livro muito interessante, né? Você que conheceu um pouco da história de Teresa, né, vai se emocionar com esse livro, mesmo sendo ficção. Mas como aqui o Inácio falou, né, tem um pouco de ficção, mas tem um pouco também de verdade. Inácio, muito obrigado pela tua entrevista. É uma emoção rever esse companheiro, esse amigo, você entendeu, de muitos e muitos anos, e agora aqui vem a São Paulo como escritor. Te agradeço a você, Inácio, sucesso no seu livro. Você vai lá na livraria, compra o livro do Inácio, ajuda um escritor, entendeu, a continuar a sua obra e seu trabalho. Inácio, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, Mauro. E até o próximo programa. Também muita emoção estar aqui.